Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 3 de dezembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos estudar o item 47, intitulado Sistema Otimista. Nós estamos literalmente no capítulo 4, intitulado Sistemas. Hoje nós vamos estudar o item 47 e vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Vamos orar? Querido amigo, mestre, amor de nossa vida, nosso Senhor Jesus. Queridos amigos espirituais que aqui estão, que nos conduzem no trabalho de Livro dos Médiuns. Sempre o nosso primeiro sentimento e o nosso primeiro pensamento é de gratidão. Gratidão por encontrar essa doutrina em nossa vida, doutrina que nos consola, doutrina que nos faz compreender que com Cristo suave é o jugo, leve é o fardo. Doutrina que nos faz modificar os nossos valores. Doutrina que nos faz compreender a transitoriedade da vida. E doutrina que nos ensina a respeitar a vida como uma oportunidade de crescimento e de burilamento. Estamos hoje, divino amigo, estudando mais uma vez o Livro dos Médiuns, compreendendo a devoção, o discernimento, a lucidez do professor Denizar em nos deixar lições claras e lógicas para estudarmos e podermos, mediante o estudo, termos um contato com o mundo espiritual. Graça te damos, Senhor, e agradecemos a todos os amigos espirituais que aqui estão, conduzindo mais uma vez o nosso trabalho. Muito obrigada, Senhor. Então vamos lá, sistema otimista. Ao lado dos que só veem nesses fenômenos a ação dos demônios, foi o que nós estudamos a semana passada, o sistema do demônio, né? Que todas as comunicações seriam dos demônios. Mas, olha, os espíritos maus, os espíritos perversos, poderão se comunicar? Poderão, mas fazer uma redundância que todos são demônios, aí realmente não dá. Então ele diz assim, ao lado, e apesar de que o Kardec viu algo bom, porque na concepção dele, acreditar que um demônio poderia se comunicar era melhor do que aquela ideia que é apenas uma projeção da própria personalidade. Então já demonstrava uma luz no final do túnel, mostrando que os espíritos poderiam se comunicar. Então isso para ele, ele viu algo bom, excelente pedagogo. Ao lado dos que só veem nesses fenômenos a ação dos demônios, existem outros que só viram a manifestação dos espíritos bons. Os dois são prejudicial? São. Diz o nosso João Evangelista, verificai primeiro se os espíritos são de Deus. Então, da mesma forma que acreditar que todos são demônios é pernicioso, também é muito mais pernicioso acreditar que todos os espíritos que se comunicam são bons. Porque eu acreditar que são demônios, eu já fico em guarda. Mas eu acreditar que todos os espíritos que se comunicam são bons, eu vou ter tudo o que eles vierem a falar como verdade. Aí o estrago vai ser muito maior. Presumem que a alma, por se achar liberta da matéria, deve possuir a soberana ciência e a soberana sabedoria,
já que não dispõe mais de nenhum véu a lhe encobrir as coisas. Então é aquela crença, morreu, virou anjo. Às vezes o cidadão foi uma criatura extremamente desagradável, morreu, tadinho, né? Que Deus o tenha. Não, mas ele foi um homem bom, foi nada, foi péssimo. E vai desencarnar, vai continuar sendo péssimo. A mesma coisa a gente tem que entender, o fato da pessoa estar na condição de espírito, isso não dá a ele crédito para ele saber tudo, ele não sabe. Sair do corpo é simplesmente deixar o corpo, o ser que era, ele vai continuar sendo. Eu tendo essa informação, nós temos essa informação, por que quando ouvimos espíritos, seja em trabalhos mediúnicos, em reunião mediúnica, seja uma avaliação, quando somos convidados a participar, e nós saímos de lá maravilhados, acreditando em tudo. Conceição, mas foi feito dentro de uma instituição espírita. Daí, você acha o quê? Que tem aqui um muro e alguém dizendo, só entra tu não entra, só entra tu. Todos podem adentrar na casa de Jesus, encarnados e desencarnados. Do jeito que existem pessoas desencarnadas perversas dentro da instituição, também tem pessoas encarnadas dentro da instituição perversas. Então não há diferença. Entra e entra sim. O máximo que pode acontecer é que a gente dá uma disfarçada com um olhar manso e um sorriso, mas que na vida íntima são pessoas extremamente perversas. Então não muda. Então nós temos que tirar essa ideia absurda de acreditar em tudo o que Espírito diz, encarnado e desencarnado. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido, diz Kardec, para muitas pessoas a causa de não poucas decepções. De não poucas, muitas decepções. Essa confiança cega. O Espírito disse, sim, a primeira coisa que eu tenho que ver é se essa fala dele é pessoal. Se é uma opinião pessoal, já não tem tanto valor, é uma opinião pessoal. Esses aprenderão, no futuro, à própria custa, a desconfiar de certos espíritos e a não confiar em certos homens. Kardec ainda dá uma chamada. Porque, gente, caridade não é abestalhamento. Diz o nosso Senhor, só lobos caem em armadilhas para lobos. Então, não é que eu vou ser uma pessoa, contigo eu falo, contigo eu não falo. Contigo não, nós vamos falar com todos. Eu só tenho que saber aonde eu estou pisando. Porque com a Fátima eu posso me abrir. Com a Lígia já não. Só dando um exemplo, tá, Lígia? Com a Lígia não. Mas para isso eu tenho que saber aonde eu estou pisando. Porque se eu for me isolar, eu vou ficar sozinha. Eu posso conversar com todos. E eu tenho que entender. Como é que eu vou saber? Presta atenção. É nos pequenos atos que a gente se apresenta. E nós temos que aprender a lidar com as diferenças. E se proteger. E se proteger. É nosso dever. Sabendo com quem eu estou lidando, aonde eu estou pisando, eu tenho por dever me proteger. Então, o Kardec dá essa chamada. Para não acredite cegamente em ninguém. Às vezes uma pessoa chega encarnada, conta uma história para a gente não tem o cuidado de verificar a veracidade da fofoca, do disse-me-disse, da coisa. E a gente passa a ter aquilo como verdade. Reunião mediúnica, a mesma coisa, a gente não tem bom senso e não vai ver a veracidade da informação. E passa a ter aquilo como verdade. E a gente se perde. A pessoa chega, fala uma coisa e a gente acredita piamente naquilo. Então, o sistema 47 fala do sistema otimista, que é tão prejudicial ou mais do que o sistema do demônio.
Sistema do demônio, tudo é demônio. Sistema otimista, todos os espíritos que trazem lições são maravilhosos, são a verdade. Temos muito isso na casa espírita. Não, mas eu ouvi na reunião mediúnica, o espírito falou isso, eu digo, está errado, ele e tu. Isso não é espiritismo. Não é assim que a coisa funciona. Mas nós estamos nos fanatizando, se eu posso usar essa palavra. Fanáticos mesmo. Então, para mim é um fanatismo quando a gente não usa o bom senso. Me recordo de um amigo nosso que fez uma pergunta ao Espírito, e o Espírito respondeu a ele: o que tu queres saber está nas obras básicas, vai estudar. Eu gosto é assim. Mas se fosse um espírito pseudo-sábio, daria a resposta da forma dele. Vamos para o 48? Sistema uniespírita ou monoespírita. Tem uma coisa assim única, aí. Vamos ver o que o nosso professor vai nos apresentar. Uma variedade do sistema otimista. Qual é o sistema otimista? Tudo é o quê? Tudo é verdade. Tudo é espírito superior, tá bom? Então, esse aqui, o sistema uniespírita ou monoespírita, é uma variedade do sistema otimista. Então, já não é boa coisa. Consiste na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito o Cristo. Nós temos algumas religiões que os espíritos, por exemplo, tenho duas irmãs que são pastoras. Você vê que o povo lá em casa é meio enrolado com religião, né? Tenho duas irmãs, e uma é médio ostensiva. E ela tem um transe, assim, ela olha para a pessoa, imagina a pastora fazendo isso, né? E ela faz um trabalho belíssimo na instituição dela. E ela olha para a pessoa quando ela vai visitar, ela faz diálogo fraterno, a Josi. E ela olha para a pessoa, ela tem uma coisa e diz: Deus manda te falar. O pessoal já regala os olhos assim. Ela nunca falou assim comigo. Deus manda te falar. Aconteceu isso na sua vida. Eles vão aumentando a voz, acho legal, né? Mas tudo poderá mudar se você fazer isso. A pessoa já caiu ali mesmo, que falou do passado disso, né? Que é o que acontece às vezes com a gente. Então, no caso dela, é o Espírito Santo que fala. Então, para todos, muitos religiosos protestantes que já estão realizando esse fenômeno, que o que eu acho legal não é o nome pouco importa, mas já é essa aproximação com a espiritualidade, que é o que o professor Allan Kardec diz. O espiritismo não é a religião, não será a religião do futuro, mas será o futuro de todas as religiões. Em todas as religiões nós teremos espiritismo. Daqui a alguns séculos, reencarnação vai ser um tema banal. Não vai mais se discutir isso. O óbvio vai estar. Comunicabilidade dos espíritos, isso vai ser comum. Só que para eles não são guias espirituais, é o Espírito Santo. Então eles acreditam que é sempre um espírito. Nesse grupo aqui, o sistema uniespírita ou monoespírita, eles acreditavam que essas comunicações era sempre quem? O Cristo, que é o protetor da terra. Diante das comunicações da mais baixa trivialidade, que aqui entra o bom senso, né? De revoltante grosseria, cheias de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade em supor-se que pudesse emanar do espírito do bem por excelência, né? Não tem como. Ainda se poderia admitir a ilusão se os que assim creem só tivessem recebido comunicações inatacáveis, né? Isso até conseguiria conceber. Por exemplo, dentro desse grupo, né, dos protestantes, dos nossos irmãos, ele diz: ou é o Espírito Santo ou é o demônio que se comunica. A maioria deles, porém, nesse caso aqui não, ele não tem. Todos para ele é a comunicação de quem? Do Cristo. Por isso que ele colocou uniespírita. A maioria deles, porém,
confessa ter recebido algumas muito ruins, explicando tratar-se de uma prova a que o Espírito bom os submete, ao lhes ditar coisas absurdas. Olha como é que eles justificaram. Não, na verdade, é o Cristo que está se comunicando, mas ele está fazendo um teste com a gente. Por que a gente estuda os sistemas? Para a gente entender que invenção sempre existiu. Só que nós temos que ter bom senso e lógica para olhar a invenção e ver o quão ridículo é. E isso não parou. Ainda continuamos inventando sistemas dentro das instituições espíritas. E todos estamos aceitando porque nos falta bom senso. Sistema, para aplicar o passe. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Para fazer o trabalho mediúnico, aí o povo diz, tem que acender a luz assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, porque senão não vai dar certo. E ainda não entendemos que, em verdade, o que consegue fluir um trabalho espírita é a condição moral dos trabalhadores. Interna, não externa. Tu pode criar 1000 sistemas, milhões de diretrizes. Se nós não tivermos pessoas moralizadas e se esforçando para se tornar um ser humano melhor, o trabalho nunca sairá bom o suficiente. Então não são as regras externas ou os sistemas, mas a condição moral. Você pode, hoje é dia de passe, eu vou ficar sem comer carne, eu vou isso, eu vou aquilo, no dia do passe, mas até ontem o cão estava colado. Vai resolver? Não vai, porque eu sinto falar, o cão não descola, ele só se finge. Vou continuar sendo um péssimo instrumento para o trabalho. Difere daquele ser humano que está se trabalhando diariamente para se tornar um campo limpo, um instrumento adequado e afinado para os espíritos superiores trabalharem. Então não são as regras ou os sistemas, mas o instrumento afinado. Ontem no livro Consolador, a pergunta sobre aquelas pessoas que se arvoram ao trabalho mediúnico sem estudo. E ele, mais uma vez, o Emmanuel bate de frente. As casas espíritas deverão fundar trabalhos de mediunidade. Ele diz, a casa espírita tem que fundar estudo para ajudar os seres humanos a se moralizarem. Esse é o nosso maior trabalho. Vocês já se perguntaram por que vocês estão estudando o Livro dos Médiuns? O que é que ele falou? Todos os somos em um grau qualquer, para ser um bom médium, né? Porque eu tenho que fazer essa pergunta, até porque o bom de estudar o Livro dos Médiuns é que nos tira da ilusão do misticismo, para não ser joguete de espíritos brincalhões, e lúcido, sabe? Eu acho bom de estudar a mediunidade que a gente se torna lúcida, a gente deixa de ser fanática e mística. Há um misticismo, sabe? A coisa muito, o povo viaja muito na maionese. E eu digo, mediunidade não é isso, isso é piti. Não é, a gente estuda, a gente sabe o que está falando. É piti. Então, se eu não estudo, eu acabo sendo conduzido por espíritos piti, encarnados e desencarnados. A maioria deles, porém, confessa ter recebido algumas muito ruins, explicando tratar-se de uma prova a que o Espírito bom os submete, ao lhes ditar coisas absurdas. Imagina um Cristo fazendo isso. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, ele diz, não, mas ele falou do amor, porque o diabo se veste, se disfarça, né? Outros pensam que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas abomináveis para experimentar os homens. Entre estas duas opiniões tão opostas, quem decidirá? Porque, gente, é assim, um espírito bom,
ele não vai se tornar um pseudo-sábio para te testar. Porque já tem espírito pseudo-sábio para fazer esse trabalho. Então eles não precisam descer, já tem quem está para fazer o trabalho. Porque a misericórdia divina, ela utiliza inclusive o mal para educar o bem. Por isso é que nós estamos no planeta de provas e expiações. Se eu preciso passar por provas, se eu preciso passar por expiações, eu tenho que aprender, eu necessito conviver com pessoas adoecidas, como eu também sou adoecida. Então, eu sou um buril para a Fátima é um buril para mim. Porque eu também estou num planeta de provas e expiações, logo, não sou um espírito perfeito. Entendeu? Então, eu também carrego minhas mazelas, a Lígia carrega as mazelas dela. Junto nós vamos nos burilando. Entre estas duas opiniões tão opostas, quem decidirá? O bom senso e a experiência. Dizemos, diz Kardec, a experiência, porque é impossível que os que professam ideias tão exclusivas tenham visto tudo e visto bem. Quando lhes objetamos com os fatos de identidade que atestam, por meio de manifestações escritas, visuais ou outras, a presença de parentes, amigos ou conhecidos, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo, segundo uns, o Cristo, segundo outros, que toma todas as formas. Eu imagino assim a tolerância, a paciência de Allan Kardec para conversar com cada criatura, sabe? E ele indagava, tudo bem, mas o que você me fala quando um espírito se apresenta com a forma? Não, o diabo toma todas as formas. E se é o grupo do Cristo, o Cristo toma todas as formas. Mas não nos dizem por que razão os outros espíritos não podem comunicar-se. E com que objetivo o espírito de verdade viria nos enganar, apresentando-se sob falsas aparências? Porque ele está falando do espírito de verdade, está falando de quem? Porque, gente, é interessante, dentro do movimento espírita, tem um povo perturbadinho que fica discutindo, não, o espírito de verdade não é Jesus. Eu digo, não leu Obras Póstumas, não leu o Livro dos Médiuns e não leu André Luiz. Eu acho que é no Missionário da Luz, o Espírito, o mentor, ele deixa bem claro, o Espírito de verdade é o Cristo Jesus. Mas a gente coloca assim, Jesus, algo assim tão distante, que o fato dele ter assinado em um Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, o Evangelho segundo o Espírito, tinha pessoas, mas como terá um médium apto a receber um Cristo? Mas ele não escolheu 12 para conviver com ele? Acho que eu também poderia dizer, e terá alguém para conviver na altura do Cristo? Com certeza não. Na altura dele não. Mas o que a gente compreende? Quanto mais moralizado o espírito, maior a sua compreensão para conviver com os pequenos. Quando eu me irrito com todo mundo, isso mostra o quanto eu sou inferior ainda. À medida que a gente vai evoluindo, a gente ganha uma capacidade de lidar com os perturbadinhos, sem se perturbar. Entendeu? Aí é que está. Então, se eu ainda me perturbo com os perturbadinhos, isso ainda mostra o quanto perturbadinho ainda eu sou. Olha, ficou até bonitinho, né? É mais ou menos isso. Dá até para fazer um grande poema. Perturbado, perturbadinho. Todos somos um pouquinho. Oh. Você está entendendo? Então, a gente acaba convivendo. Agora, um espírito superior, ele convive com os perturbadinhos e não se perturba. E tem um grau de compreensão tal qual um adulto convive com uma criança. Apesar de que nós temos adultos que surtam com criança. Então, é bem perturbadinho mesmo, né? Não consegue, né? E ainda se troca com criança. Você vê duas crianças discutindo, que é normal, criança, né, brigando por causa do brinquedo, e as duas mães loucas,
tomam partido e vão brigar, porque eu fico olhando. Ontem, no livro Consolador, foi perguntado: deve-se fazer a evocação dos espíritos direcionados? O Emmanuel disse: eu sou daqueles que orientam, não. Aí ele mesmo disse: e alguém vai perguntar: e por que Kardec fazia? Ele só falta dizer: não queira te comparar com Allan Kardec. Só faltou, traduzindo, ele quis dizer isso. O trabalho que Kardec veio realizar não tem absolutamente 0,01% do que eu vim fazer. Então, não cabe. Ele tinha gabarito suficiente para fazer as evocações. A missão dele era essa. Finalizando, viria nos enganar, apresentando-se sob falsas aparências para iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem ao seu lado o filho por quem derrama lágrimas. A razão se nega a admitir que o mais santo de todos os espíritos, olha como ele fala de Jesus, o mais santo de todos os espíritos se rebaixe a ponto de representar semelhante comédia. Além disso, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não seria tirar do espiritismo o que ele tem de mais suave, a consolação dos aflitos? Digamos pura e simplesmente que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. Então, eu acho que... Mas por que Kardec colocou esse sistema? Mostrando realmente esses sistemas que os grupos vão criando, ridículos, e que nós vamos nos adaptando. Então, aqui ele está dizendo assim: olha, eu vou te colocar os sistemas e vou te mostrar, eu vou te apontar os erros dos sistemas, para ver se você consegue atinar e pensar. Meus irmãos, ainda há pouco conversando com uma colega, falando assim dos absurdos que a gente escuta dentro dos trabalhadores espíritas. As crendices, às vezes um estudo tão empobrecido, porque o dirigente não se prepara, os evangelizandos não se preparam, fica aquele estudo que diz tudo e não fala nada, empobrecido. Eu digo, gente, o nosso tempo é tão pouco. Como é que eu me arvoro a ficar 1 hora dentro de uma sala de estudo sistematizado, sem ter o mínimo preparo? Espiritismo é uma filosofia, uma ciência. Eu não posso nunca me arvorar a fazer um estudo de improviso. Então, se eu tenho um grupo de 10, 15 pessoas, se todos tivessem se preparado, o quão enriquecido não seria aquele estudo, o quão maravilhoso não seria aquele estudo. E é o estudo que nos tira do ridículo. Então, o EOS, ele surgiu com esse conceito. Eu ouvia pelos corredores, o último que eu ouvi foi uma trabalhadora dizendo assim: eu me aplico autopasse. Eu disse: como tu faz? Coloca uma mão aqui, a outra aqui, e eu olhando, que legal. Eu disse: Jesus amado, se continuar nesse ritmo, aonde vai parar a doutrina espírita? Te juro que eu me preocupei. E a gente procurava, não tinha estudo de obra básica. Não tinha, não tem. São poucas as instituições que têm estudo de obra básica. A sociedade espírita se viciou em estudo apostilado, sem entender que o propósito da federação era dar um norte. Tanto é que tem a biografia. Mas não, o povo só lê a apostila. E aí chegamos aonde estamos chegando. Digo: Senhor, eu não posso virar as costas para isso. Vamos iniciar estudo de obras selecionadas. Aí nos reunimos com a nossa Fabrício, ela disse: claro, Fabrício tem um maior carinho. Fabrício é a mãe do EOS, porque foi ela que abriu as portas para a gente iniciar estudo de obra básica e obra subsidiária. Você pode ter certeza, você vai ouvir o EOS, você não vê eu citar uma obra
que não seja básica ou obras subsidiárias mesmo. Aquelas que já passaram pelo crivo do bom senso. Por quê? Porque a outra ainda não passou pela universalidade dos Espíritos. Mas as 450 de Chico passaram. E eu me atenho ao que eu tenho certeza que já é o certo. Então, por isso a gente está aqui terça, quarta, e segunda e sexta lá no Porto de Luz. O único dia que a gente repousa durante a semana é quinta-feira. E sábado e domingo a gente prepara o que vai fazer durante a semana. Então a gente não pode virar as costas e só criticar. A gente tem que arregaçar a manga e dizer o que eu posso fazer para ajudar esse nosso trabalho, essa nossa doutrina maravilhosa. Então, gente, até 2020, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração e até o nosso próximo estudo.